Se é que existe uma guerra que tenha te chocado mais, eu acho que cada guerra deve ser diferente de outra, mas existiu uma guerra que te chocou muito? Ou alguma imagem, em algum momento que você falou, gente, agora realmente esse é o fim final? Se é que alguma coisa te choca a esse ponto? Olha, Luciana, eu passei por 2 situações assim de muito estresse em guerra, né? Foram muitas situações, mas eu lembro de 2 assim, claramente nesse momento. Quando eu estava no Afeganistão, em 1996, cobrindo a ascensão do Talibã, a gente estava filmando uma vila que estava sendo totalmente dizimada, crianças mortas, casas incendiadas, exatamente porque esta vila, que era uma vila persa, tinha dado comida para as tropas inimigas do Talibã que estava ascendendo ao poder. Quando a gente conseguiu entrar nesta vila, e foi um risco muito grande, a gente conseguiu registrar todas as imagens. Eu sabia que se tratavam de imagens extremamente valiosas, porque elas estavam denunciando uma atrocidade. Ao sair dessa vila, a gente foi interceptado pelo Talibã, e eles fizeram toda a menção que iam nos fuzilar. Estava eu e o Sherman Costa, que hoje está na Globo lá de Nova York, ele ficou totalmente em pânico. Eu falava, calma que a gente vai sair disso. Aí que entra naquilo que eu estava dizendo agora há pouco, né? De você conhecer algumas palavras do idioma local, no caso, o pastum. Eu falava, como Rabara Nasta, Sarrafi Brasilian. Calma, não tem pra gente apenas jornalista brasileiro, estamos aqui para mostrar o seu lado da história. Esse argumento, por mais repetitivo que seja, é o condão de ouro do jornalismo. Todo ser humano, todo segmento, todo país, todo grupo tem direito a contar o seu lado da história. Ninguém é dono absoluto da verdade. Então, quando eu mostrei que estava lá para registrar o pensamento deles, eles começaram de nos colocar em posição da gente ser fuzilado. Eles apontaram a Kalashnikov para a gente. Eles concordaram em nos levar até o comandante que falava inglês, onde eu pudesse me comunicar melhor. Porque o meu pastor... Já não morreu ali, você estava no lucro, né? Olha, aí é que tá, né? Se eu me desesperasse, o desespero só prejudica as suas possibilidades. Se tiver que morrer, você vai morrer desesperado ou calmo. Mas só que calmo, você tem chances maiores de se safar. O que você precisa em situações de risco é de lucidez. Então... Aí levaram no chefe. Me levaram para o chefe. E aí eu consegui convencê-lo, porque eles estavam pensando que a gente era americano e que a gente era totalmente contra a filosofia talibã, que é uma filosofia, claro, contestável. Eles remeteram o Afeganistão a hábitos da Idade Média, proibindo tudo, com certeza. Mas, de qualquer forma, há uma lógica no pensamento deles e você tem que respeitar uma cultura. Quando nós mostramos isso e o fato da gente também demonstrar que nós éramos brasileiros, ao invés da gente ser fuzilado e executado, nós recebemos um banquete que era exatamente chá e pão com tomate, com areia, tinha muita areia no tomate, mas a gente comeu e não reclamamos e pedimos mais. Ainda fez uma matéria. Ainda fizemos uma matéria. E outra coisa, como eu estava com uma câmera, uma microcâmera, a gente conseguiu registrar alguns desses momentos, o momento mais desesperador, o momento mais crítico também, a gente conseguiu mostrar. Oi? E também conseguiram talvez mostrar um momento mais relax deles. Com certeza. Que também, se você está querendo mostrar os dois lados da história, mostrar que eles também não são, não estou dizendo que não sejam monstros, mas também que tiveram um momento de sentar, de conversar, de querer, de alguma forma, explicar o que eles pensam, é isso? Veja bem, eles têm uma interpretação regional do Alcorão, uma interpretação tribal do Alcorão. O que o Talibã faz não representa o Alcorão. Representa apenas uma interpretação das tribos pastuns do Alcorão. E é uma interpretação, evidentemente, totalmente radical, com várias proibições que todos conhecem, e é um dos lados da humanidade, da civilização, mais impressionantes em termos de restrição. Mas, por outro lado, eles têm também toda uma história. Por outro lado, eles foram os que ajudaram os americanos a impedir a invasão russa. Os talibãs, o Osama Bin Laden, foram armados pelos americanos.
porque a União Soviética estava exatamente invadindo o Afeganistão, e o Afeganistão, heroicamente, contando com as armas americanas, conseguiu resistir a uma invasão de um imperialismo que seria uma situação pior para a humanidade, de certa forma. Da mesma forma também que o Saddam Hussein era um aliado americano, claro, porque na luta contra o Irã, o inimigo americano era um inimigo comum do Saddam Hussein. Então, para lutar contra o fortalecimento do Irã, era preciso fortalecer o Saddam Hussein. É por isso que nós não podemos olhar as coisas de maneira maniqueísta e de maneira simplista. A gente tem que estudar e sempre entender que qualquer civilização tem o seu ponto de vista e tem muitas razões também. Eu gosto do que você fala, cada um tem o direito de expressar o que pensa, os seus credos, as suas ideias. Eu acho que isso é importante no jornalista. Muitas vezes a gente não pode tomar partido. Você pode, claro, tem coisas que são óbvias, né? Mas tem que deixar os dois lados expressarem os seus pensamentos. Isso não é exatamente fácil, né, Luciano? Porque quando nós nascemos mediante determinados valores, determinados comportamentos, que mesmo que você se proponha, não, eu sou imparcial. Mas quando está matando criancinha, não dá, né? Pois é, mas quando você, por exemplo, escolhe a pergunta que você vai fazer, essa pergunta vai ser feita mediante os seus valores culturais. Claro. Então, jornalismo totalmente imparcial não existe. Claro. O que existe é uma busca pela imparcialidade. O que você aí disse aí de matar criança, eu acho que qualquer civilização humana, por mais radical, não concorda com a matança de inocentes. Matar criancinha não dá. E o momento em que o jornalismo não se prestar a defender inocentes, é um jornalismo que tem que deixar de existir. Com certeza.